Vamos falar no vídeo de hoje sobre mitos e verdades sobre cirurgia plástica pós-gestação. Muita coisa interessante nesse vídeo, então acompanha para mais informações. Então o objetivo do vídeo de hoje é a gente desmistificar coisas que são faladas para vocês, seja de uma amiga, seja de pessoas que fizeram cirurgia plástica no passado, pessoas que não fizeram cirurgia plástica, mas se criou-se muitos mitos e acaba criando medos em vocês para não fazer uma cirurgia plástica. Então eu vou desmistificar isso no vídeo de hoje. Então, mitos comuns, como por exemplo, só posso fazer uma cirurgia depois de 1 ano depois da gravidez. É verdade ou não? Não, não é verdade. Você pode fazer uma cirurgia plástica a partir de 5 a 6 meses após o período de gestação. Logicamente, cada caso precisa ser muito bem avaliado. Então, cirurgias de mama, por exemplo, o ideal é que você esteja 6 meses sem amamentar. Então, se você está amamentando, do período que você para amamentar, 6 meses depois é quando a gente deve fazer a cirurgia. Porque, naturalmente, o tecido mamário está em regressão, está mudando por questões hormonais. Já em cirurgias de contorno corporal, como abdômen, flacidez em algumas regiões do corpo, a gente vai conseguir ter uma noção com 6 meses de pós-gestação. Então não precisa ser 1 ano aí de gestação para a gente avaliar. Com 6 meses a gente já consegue ter uma noção real se aquele abdômen está pronto para uma cirurgia ou se não vai ser necessário. Outro mito é que todos terão cicatriz, toda cirurgia vai ter cicatriz. Não, não é verdade. Então, na cirurgia do abdômen, isso mudou muito. Por quê? Porque vieram as tecnologias e técnicas mais modernas. Então, hoje a gente consegue usar, por exemplo, o jato de plasma de argônio, ou argoplasma. Ele é uma tecnologia avançada para retração de pele e com essa passagem dessa tecnologia a gente consegue corrigir sem necessidade de remover pele ou de cortes, apenas furinho de lipoaspiração. Outra cirurgia também é a cirurgia de Mila, em que a gente corrige diástase apenas por videocirurgia, sem necessidade de ter que fazer uma abdominoplastia, por exemplo. Então, nem todo mundo precisa de cortes. Isso vai depender da indicação e também do uso das tecnologias. Só fica bom o resultado da cirurgia de mama se colocar prótese de silicone. É outro mito. Isso depende. Tem paciente que já tem um bom tecido mamário, um tecido mamário mais firme, e com esse próprio tecido mamário a gente consegue fazer a montagem da mama, a suspensão da mama, sem necessidade de prótese de silicone. A prótese de silicone ela é muito bem indicada quando a paciente tem um tecido muito mole ou um tecido muito reduzido, em que a gente não tem um preenchimento bom. Então o implante ele vai vir para trazer uma mama mais firme, para trocar essa consistência mole da mama e a gente vai trazer um volume que ela não tinha com prótese de silicone. Mas o uso da gordura vem avançando cada vez mais e a gente consegue também trazer um volume, logicamente menor do que o implante de silicone, mas sem a necessidade de prótese, apenas com o tecido da paciente, a gordura proveniente de uma lipoaspiração, e isso torna uma coisa que é biocompatível, sem necessidade de troca no futuro ou sem risco de rejeição. O pós-operatório é muito doloroso. Mito, não é verdade. As nossas cirurgias, elas não acontecem isso. A dor é uma coisa muito leve, muito suportável, inclusive infinitamente inferior a uma cirurgia de cesariana. Já pensou? A cirurgia de cesárea é muito mais agressiva em termos de dor do que a cirurgia plástica. Entretanto, a gente ainda melhora ainda mais esse processo. Por quê? Porque a gente prepara muito bem vocês antes da cirurgia. Então, hoje, os exames que a gente solicita são muito mais avançados do que era realizado no passado. Isso vai promover uma recuperação mais rápida, menos dor e também menos complicações, com uma cicatrização muito melhor. Além disso, a cirurgia ela tem que ser feita de uma forma muito menos traumática e minimamente invasiva da forma que for mais possível. Por quê? Porque isso gera menos trauma tecidual. No pós-operatório, isso significa menos dor, menos inchaço e recuperação mais rápida. As tecnologias, elas vieram também para a gente diminuir esse processo de dor no pós-operatório. Então, hoje, as cirurgias são muito mais avançadas. No pós-operatório, existem cuidados. Cuidados de fisioterapia, cuidados de pós-operatórios tradicionais e também medicações que você vai usar, que podem ser orais e também protocolos injetáveis. Isso vai proporcionar uma recuperação mais rápida e menos dor. Então você consegue, muitas vezes, em 1 semana, estar voltando à sua rotina com cirurgia de abdominoplastia, por exemplo. Isso em casos que estão selecionados para esse protocolo. Então isso é um mito também que a gente está desvendando aqui.
Se ainda assim você tem outros mitos, outras dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de te responder e quem sabe até gravar um vídeo sobre um mito desse aí que está gerando tanto medo, tanta dificuldade para fazer uma cirurgia plástica e que muitas vezes é apenas um mito e a gente precisa desmistificar. É isso aí, te vejo nos próximos vídeos, um grande abraço.